Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Bóssio e eu vim compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 43 ao 48, que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Amém? Essa palavra que eu tô compartilhando com vocês hoje fala sobre a história de uma mulher conhecida na Bíblia como a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia não nos fala qual é o nome dessa mulher. A Bíblia só fala que ela sofria de um fluxo de sangue, de uma enfermidade há 12 anos. Hoje em dia, que nós vivemos no tempo da graça, não há mais aquela exigência do cumprimento de costumes religiosos. Mas naquela época, naquele tempo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. E aquele que tocasse nela, aquele que ela tocasse, que chegasse perto dela, era contaminado e era considerado impuro. Lá no livro de Levíticos, deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Em Levítico, no capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó: Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, ou seja, ela teria que estar separada, isolada. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E isso não era, isso era somente, tá? No período menstrual, no período que ela estava tendo aquele fluxo que durava mais ou menos, dura até hoje, o período de 7 dias, como disse também na palavra. Só que acontece que o fluxo que aquela mulher tinha era um fluxo contínuo, não parava, né? Então, ela teve que se isolar da sociedade, porque ninguém podia estar perto dela. Ninguém queria ser contaminado. Aquela mulher, ela vivia longe da família, longe de tudo. Imagina a dor daquela mulher. E não somente a dor física, porque nós mulheres, nós podemos mensurar, nós podemos entender, né? Porque nós sabemos que nesse período nós sentimos dores, né? É um período de incômodo, de desconforto. Agora imagina aquela mulher que tinha um fluxo contínuo durante 12 anos da vida dela. Imagina a dor física que ela sentia, a fraqueza, porque perdia sangue, né? Então sentia fraqueza. Mas não era só a dor física, acho que pior ainda era a dor psicológica, a dor emocional, de ser tratada como uma pessoa imunda, de ser desprezada pela sociedade, de ser detonada emocionalmente por viver sozinha, viver isolada dentro da casa dela, sem ninguém para conversar, sem ninguém para desabafar, não podia ter contato. Naquela época não existia celular, não existia WhatsApp. Então, imagine a situação, imagine o psicológico, o emocional daquela mulher. E a Bíblia diz que ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha feito todos os tratamentos possíveis. A palavra fala que ela fez todos os tratamentos, gastou tudo o que ela tinha para
para ser curada daquela enfermidade, mas mesmo assim não adiantou, ela não foi curada. E isso, irmãos, nos mostra, nos traz a reflexão como nós somos pequenos, né? Muitas vezes nós achamos que nós somos muita coisa, que nós somos muito grandes, muitas vezes porque nós temos algo material, dinheiro, título, status, nós achamos que nós somos muito. E só que a palavra de Deus nos mostra isso, que ao mesmo tempo que nós somos filhos de Deus, amados por Ele, nós somos pó, como foi ministrado. Acho que foi essa semana que eu ministrei a palavra dos vasos, né, de barro, de Jeremias, e a palavra fala que nós fomos feitos de barro, nós somos pó. E existe até um ditado que diz, né, que quando nós morrermos, todos nós vamos para o mesmo lugar, ou seja, nós viraremos pó. Nós viemos do pó e nós terminaremos pó. Então, muitas vezes a gente acha que nós somos muita coisa, mas ao mesmo tempo que nós somos amados do Pai, filhos, nós somos pó. Então, isso demonstra o quê? A nossa dependência de Deus, a nossa dependência dele, principalmente nos momentos, nas situações que são impossíveis de se resolver aos olhos humanos, que somente Deus pode fazer. Eu quero até destacar aqui algo interessante que muitos cristãos, né, inclusive, têm pregado hoje em dia sobre antropocentrismo. Aí eu até anotei aqui o significado para vocês entenderem. O antropocentrismo é uma forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribuem ao ser humano uma posição de centralidade em relação a todo o universo. Ou seja, o antropocentrismo quer dizer que o homem é o centro. E hoje em dia muitos cristãos têm pregado isso. Porque você é o cara, você é a mulher, você é o centro, você é o up, né? Você que tá no centro da vontade do universo. Mas não. Nós cristãos, nós temos que pregar o quê? O que está na Bíblia, o que está na palavra. E a palavra nos ensina sobre o teocentrismo. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é. O teocentrismo é a doutrina ou crença que considera Deus como centro de tudo. É esse o evangelho que nós pregamos, é essa a verdade. O teocentrismo, ou seja, Deus é o centro de tudo. Nossa dependência vem de Deus, a vontade de Deus é suprema, a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Não somos nós o centro é o Senhor. Amém? Então, quando nós passamos por determinadas situações em que vemos que Deus é o centro de tudo e que se não for Ele, nada vai acontecer, aí sim nós estamos agradando ao Senhor. Porque nós estamos confiando nele, nós estamos na dependência dele. E é isso que nós cristãos, nós, homens e mulheres, devemos entender e praticar a fé. Foi isso, que aconteceu com a mulher. Ela já tinha tentado de tudo, já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha e já tinha se tornado uma situação impossível. E quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela falou, não, eu vou tentar, porque eu sei quem é aquele homem. Ela já tinha ouvido falar de Jesus e ela teve um ato de fé. E quando ela chegou ali, ela viu aquela multidão, né? E ela, diante da visão daquela multidão, ela poderia ter desistido, mas ela não hesitou. E a Bíblia fala que ela pensou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ou seja, ela não desistiu, ela poderia ter pensado, puxa vida, tem uma multidão, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir falar com ele. Mas ela falou, não, mesmo assim eu vou, porque se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E a Bíblia fala
que havia uma grande multidão. Eu imagino que muitas vezes ela poderia estar com receio de alguém descobrir, porque pensa comigo, ela tinha uma doença que era considerada uma doença que contaminava pessoas. E se eles descobrissem ali que aquela mulher estava ali no meio, que eles poderiam ser contaminados e serem considerados impuros, poderia acontecer uma confusão ali no meio. E imagina o medo daquela mulher de descobrirem ela ali e ela ser envergonhada, ela ser julgada, ela ser humilhada. E muitas vezes eu e você podemos ter nos deparado com uma situação dessa, uma situação de vergonha que muitas vezes nos impede de nos achegar a Deus. Muitas vezes nós, por vergonha, por alguma situação, por alguma enfermidade ou por algo que nós fizemos, por acusação do inimigo, nós ficamos com medo de sermos julgados, com medo de sermos apontados, e aquilo nos impede de nos aproximar, de nos achegar a Deus. Mas eu quero dizer para vocês hoje que Deus, Ele quer que você e eu venhamos a tocar nas vestes dele. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Não precisa de muito, basta fé. Basta nós termos a fé. E é isso que Deus quer de nós. Ela não precisou empurrar ninguém. Ela teve somente um ato de fé. Ela não precisou empurrar ninguém. Ela não precisou passar por cima de ninguém. Ela não precisou derrubar ninguém. Ela não precisou passar, tomar a frente de ninguém, puxar o tapete de ninguém. Ela não precisou de nada disso. Ela só usou a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tem uma outra versão que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, irmãos, Deus, ele se agrada do quê? De um coração cheio de fé, que mesmo não vendo ali a situação, mesmo olhando para a situação nos olhos humanos, achando que aquilo vai ser impossível, ele crê mesmo assim. E Deus, ele se agrada do coração que tem fé. A palavra diz que Deus, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, ele não ficou impuro, né? Não fala que as pessoas que eram tocadas por ela, por uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, elas eram contaminadas, né? Não fala isso. Só que Jesus, ele é supremo, Deus, ele é supremo, ele é soberano, ninguém pode contaminar. Pelo contrário, ele purifica, ele transforma. E no momento que ela tocou nele, ela foi purificada, ela foi curada, ela foi transformada. Vamos fazer uma comparação da água. A água, quando ela tá limpinha e você vai lá e joga uma água suja nela, ela fica o quê? Ela fica impura. É impossível você misturar uma água limpa com uma água suja e ela ficar limpa. Então isso é só Deus que tem o poder de fazer. Pensa na soberania, na supremacia, no poder que Deus tem de nos transformar, de nos purificar, e é só Ele que tem esse poder. E quando ela tocou nele, aliás, quando ela não tocou nele, ela tocou nas vestes, na orla das vestes de Jesus, e ela foi curada. Olha o ato de fé. E não era a veste, não foi a veste que curou ela. Não foi o objeto, não foi um ponto de contato. Foi a fé dela, a crença de que se ela apenas tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Somente Deus pode nos transformar.
Somente Deus pode nos purificar, porque nós somos pecadores, nós somos impuros e só Deus tem o poder para transformar, para tirar as nossas imperfeições, para tirar nossas impurezas, para curar as nossas dores, as nossas enfermidades. Aquela mulher, ela teve um ato de fé, ou seja, ela creu e agiu. Ela creu e agiu. Oração, orar e ação. Ela creu, ela orou, ela agiu. E Deus, ele se agradou da fé daquela mulher. E ela curou, e ele a curou, mesmo em meio ao medo, que ela devia estar com medo. E mesmo em meio aos obstáculos, porque havia uma multidão ali, e era impossível ela chegar em Jesus. Não tinha como, a multidão estava apertando, a Bíblia fala que a multidão estava apertando, não tinha como ela chegar. Tinha obstáculos, haviam empecilhos, e mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à dor, imagine a dor que ela estava sentindo, a fraqueza, mesmo em meio à dor, ao desespero, à fraqueza. Eu não digo só fraqueza física, mas eu digo fraqueza espiritual, fraqueza emocional. Mesmo em meio aos obstáculos da multidão, aos empecilhos, porque estavam ali pessoas umas empurrando as outras. E ela teve aquele ato de fé, ela falou, não, eu não preciso chamar atenção, tomar a frente, passar por cima de ninguém, não, eu apenas vou tocar nas vestes dele, porque eu tenho fé. Eu creio que se eu apenas tocar, eu serei curada. Por isso eu quero dizer algo hoje para vocês, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às suas lutas, mesmo diante de uma enfermidade física, mesmo em meio a uma enfermidade emocional, a uma enfermidade espiritual, Deus quer te curar. Amém? Deus quer te renovar, Deus quer te transformar. Deus, ele quer transformar a sua situação. Deus, ele quer te dar vitória e lhe dizer que vai em paz, filho, que vai em paz, filha, porque a tua fé te curou. Amém? Toque hoje nas vestes de Jesus, porque aquele que tem fé e ação tem resposta. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que hoje você venha até Jesus, que você escolha por um ato de fé tocar nas vestes dele, porque ele quer e ele vai te curar e vai te transformar, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que assim como foi dito nessa palavra, que essa pessoa, Senhor, venha ser cheia de fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor, muitas vezes a nossa fé está do tamanho de um grão de mostarda, Pai. Mas o Senhor está vendo, Pai. Ó, o Espírito Santo intercede por nós, Senhor, com gemidos inexprimíveis. E o Senhor, Pai, não despreza um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Por isso eu apresento, Senhor, diante de Ti nesta noite, neste dia, Senhor, esta pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai, que o Senhor venha acrescentar, Senhor, fé, Senhor, nesta pessoa. Que o Senhor venha ajudá-la, Senhor, a crer, Senhor, na Tua palavra, a crer, Senhor, que o Senhor tem poder para transformar a vida dela, a transformar a minha vida, Senhor. Que haja, Senhor, cura, que haja transformação, que haja purificação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela venha a ser tocada, que ela venha a ser curada nesse dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque, Pai, o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor promete, aquilo que está na Tua palavra, e o Senhor diz, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor se agrada daquele que tem fé.
Que sem fé é impossível agradar o Senhor, Pai. Por isso nos acrescenta fé, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós desanimamos, Senhor. Muitas vezes em meio aos obstáculos, em meio aos empecilhos, Senhor, em meio às adversidades, em meio, Senhor, a um diagnóstico, Senhor, do médico, Senhor, dizendo que é impossível, Pai. Nós nos desanimamos, mas a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz aqueles, Pai, vinde a mim aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, nesta noite, que o Senhor venha nos curar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha nos libertar, nos transformar, nos encher cada dia mais de fé. Que tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir, Senhor, a nossa fé em Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Toda cilada, toda armadilha do inimigo, tudo aquilo que vem, Senhor, para nos trazer desânimo, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo. Fica na paz do Senhor.